Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos campos mais fascinantes e eu diria até mais desafiadores do pensamento humano, a filosofia da religião. Agora, é importante deixar claro desde o início, a nossa jornada aqui não é sobre o que acreditar. A questão é como pensar a respeito da crença, dos fundamentos da fé e daquelas grandes perguntas sobre a existência que nos acompanham desde sempre. A gente vai usar as ferramentas da lógica, da razão, para explorar um território que muitas vezes é dominado pela revelação e pelo mistério. Então preparem-se, porque a análise vai ser profunda. E para começar, vamos direto ao ponto, sem rodeios, com a pergunta que moveu filósofos por milênios. Essa questão, que está aí na tela, vai ser o nosso fio condutor. O nosso objetivo aqui não é de forma alguma encontrar uma resposta definitiva, um sim ou um não. A ideia é bem diferente. É entender as tentativas, os argumentos, as críticas e as objeções que surgiram ao longo de toda a história do pensamento. Pensem nisso como uma provocação inicial, uma pergunta que vai ecoar em cada etapa da nossa análise. Bem, para a gente navegar por um tema tão complexo, é bom ter um mapa, um roteiro. E o nosso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos gastar um tempo para definir exatamente o que é a filosofia da religião. Depois, vamos mergulhar nos famosos argumentos racionais para a existência de Deus. Na sequência, vamos encarar o maior desafio a essa ideia, o problema do mal. A partir daí, a gente amplia o foco para entender a tensa relação entre fé e razão e, por fim, vamos investigar uma questão mais sutil, mas fundamental, que é da linguagem e da experiência religiosa. Vamos começar essa jornada? Então, vamos lá. Seção 1. O que é filosofia da religião? Antes da gente começar a debater os grandes temas, é absolutamente crucial definir as fronteiras do nosso campo de estudo. O que exatamente estamos fazendo quando fazemos filosofia da religião? A palavra-chave aqui, o que realmente define tudo, é exame crítico. O que isso quer dizer na prática? Significa que a filosofia da religião não assume de partida a verdade de nenhuma fé. Pelo contrário, ela pega aqueles conceitos centrais que a gente ouve por aí, Deus, alma, milagre, eternidade, e os coloca sob o microscópio da razão. A autoridade aqui não vem de um texto sagrado, de um dogma ou de uma tradição. A autoridade vem da força de um bom argumento, da coerência lógica. É, no fundo, uma abordagem que busca entender, busca questionar e, se possível, clarificar esses conceitos tão importantes. E aqui está uma distinção que é absolutamente crucial para a gente não confundir as coisas. A diferença entre filosofia da religião e teologia. Pensem da seguinte forma. A teologia fala de dentro de uma tradição de fé. Ela já parte de certas premissas, como, por exemplo, a existência de Deus ou a veracidade de uma revelação específica. Já a filosofia da religião, ela assume uma postura de fora, como se fosse uma observadora neutra, que questiona exatamente essas premissas que a teologia toma como ponto de partida. Para usar uma analogia, é a diferença entre um membro de uma comunidade explicando suas próprias crenças e um antropólogo analisando essa mesma comunidade de uma forma externa e crítica. São duas abordagens muito diferentes. Resumindo o que vimos até agora, a gente estabeleceu que a filosofia da religião é uma disciplina acadêmica, rigorosa. Ela usa a lógica como sua principal ferramenta, mantém uma distância crítica do seu objeto de estudo e, justamente por isso, ela se diferencia de forma fundamental da teologia. Com essa base bem sólida, com esse entendimento claro do que estamos fazendo, a gente pode, agora sim, avançar para os grandes argumentos que marcaram essa área. Seção 2. Argumentos racionais para a existência de Deus. Ok. Agora a gente entra de verdade numa das mais antigas e ambiciosas empreitadas da filosofia. A tentativa de provar, de demonstrar a existência de Deus usando nada mais, nada menos do que a pura razão. O primeiro grande argumento que vamos analisar é o cosmológico, que foi popularizado por gigantes do pensamento como Aristóteles e, mais tarde, Tomás de Aquino. A lógica por trás dele é bastante intuitiva. Vamos acompanhar. A gente olha ao redor e vê que tudo é efeito de uma causa anterior, certo? Uma coisa leva a outra. Se a gente seguir essa cadeia de causas para trás no tempo, não podemos regredir para sempre, infinitamente. Isso não faria sentido. Em algum ponto deve haver uma causa primeira, algo que deu início a tudo, mas que por sua vez não foi causado por nada. E essa causa, argumentam os defensores, é o que chamamos de Deus. Claro, a objeção imediata que todo mundo pensa é ok, mas e o que causou Deus? Essa é sem dúvida uma das críticas centrais que esse argumento enfrenta até os dias de hoje. Em seguida, temos o argumento teleológico, também conhecido como argumento do design ou do desígnio. A analogia clássica do filósofo William Paley ilustra essa ideia perfeitamente.
Imaginem o seguinte, se você estivesse andando numa praia e encontrasse um relógio na areia, você não ia presumir que ele surgiu ali do nada, pelo acaso. A sua complexidade, o fato de que suas partes funcionam juntas com um propósito, indicaria que houve um relojoeiro, um criador. Da mesma forma, diz o argumento, ao observar a incrível complexidade de um olho humano ou o ajuste fino das leis da física que permitem a vida, a conclusão mais lógica seria que o universo também teve um projetista inteligente. O golpe mais forte contra esse argumento veio claro com a teoria da evolução de Darwin, que ofereceu uma explicação natural para a complexidade biológica sem a necessidade de recorrer a um designer sobrenatural. Este é, talvez, o mais abstrato, o mais esquisito e, com certeza, o mais controverso de todos, o argumento ontológico, formulado por Anselmo. A grande diferença dele é que ele não parte da observação do mundo, como os outros dois. Ele parte da própria definição de Deus. Vamos tentar acompanhar o raciocínio, que é um verdadeiro quebra-cabeça lógico. Passo 1. Defina Deus como o maior ser que se pode imaginar, o ser do qual nada maior pode ser concebido. Passo 2. Pensem comigo. Um ser que existe na realidade é, de alguma forma, maior ou mais perfeito do que um ser que existe apenas na nossa mente, na nossa imaginação. Passo 3. Agora, se esse ser, Deus, existisse apenas na mente, então a gente poderia conceber um ser ainda maior, um que tivesse todas as suas qualidades e também existisse na realidade. Passo 4, mas isso gera uma contradição com a nossa definição inicial, de que Deus é o maior ser que se pode conceber. E passo 5, a conclusão. Portanto, para que não haja contradição, Deus precisa necessariamente existir na realidade. A crítica mais famosa a esse argumento veio de Immanuel Kant, que disse que existência não é uma propriedade ou um predicado que torna algo maior. Dizer que algo existe não adiciona uma qualidade a essa coisa, apenas afirma que ela está presente no mundo. Então, para resumir esta sessão bem movimentada, nós vimos 3 grandes tentativas de provar racionalmente a existência de Deus. 2 delas, a cosmológica e a teleológica, são o que chamamos de argumentos a posteriori, ou seja, eles partem da experiência, da observação do mundo. Já o outro, o ontológico, é um argumento a priori, baseado unicamente na lógica e na definição de conceitos. A conclusão principal aqui, o que a gente precisa levar adiante é que, embora sejam intelectualmente muito estimulantes, nenhum desses argumentos é universalmente aceito como uma prova definitiva. Todos eles, sem exceção, enfrentam objeções filosóficas muito sérias, o que nos leva naturalmente ao outro lado da moeda. Seção 3. O desafio do problema do mal. Bom, depois de examinar os argumentos a favor da existência de Deus, agora a gente precisa confrontar o que muitos consideram o mais poderoso argumento contra essa existência, a presença do mal e do sofrimento no mundo. Essa citação de Agostinho de Hipona resume o dilema de uma forma perfeita e atemporal. É um problema que não é apenas intelectual, uma questão de lógica. Ele é profundamente emocional, existencial. Como é possível conciliar a crença em um Deus que é, ao mesmo tempo, todo-poderoso e infinitamente bom com a realidade brutal do sofrimento que a gente vê todos os dias no mundo, seja a crueldade humana, as doenças terríveis ou os desastres naturais devastadores? E é fundamental a gente notar que esse problema se apresenta de 2 formas distintas. A primeira é o problema lógico, que é uma afirmação absoluta bem radical. Ele diz que a existência de um Deus todo-poderoso e bom e a existência de qualquer tipo de mal são uma contradição lógica. Como dizer que existe um círculo quadrado? É simplesmente impossível que ambos sejam verdade. Já o problema evidencial é um pouco mais sutil. Ele não afirma que é logicamente impossível. Ele argumenta que a quantidade e principalmente o tipo de sofrimento que existe no mundo, pensa em um sofrimento que parece totalmente gratuito, sem propósito algum, tornam a existência de um Deus bom e poderoso algo extremamente improvável. Em resposta a esse desafio gigantesco, os filósofos e teólogos desenvolveram ao longo dos séculos o que a gente chama de teodiceia. O termo vem do grego e significa literalmente justiça de Deus. Uma teodiceia é, portanto, uma defesa racional. É uma tentativa de mostrar que não há, de fato, uma contradição. É uma tentativa de argumentar que Deus pode ter razões moralmente justificáveis e suficientes para permitir que o mal e o sofrimento existam no mundo. As 2 teodiceias mais famosas da história do pensamento são estas. A primeira é a defesa do livre-arbítrio, muito associada a Agostinho. Ela foca no mal moral, ou seja, nas coisas ruins que os seres humanos fazem uns aos outros. O argumento central é que um mundo com criaturas verdadeiramente livres é muito melhor do que um mundo com robôs ou autômatos pré-programados para fazer o bem. E o preço dessa liberdade genuína é a possibilidade de escolher um mal. A outra grande teodiceia é a da construção da alma. Ela tenta dar conta não só do mal moral, mas também do mal natural.
A ideia aqui é que o mundo com desafios, com dificuldades e até com dor é o ambiente necessário para que nós possamos desenvolver virtudes importantes como a coragem, a compeição, a resiliência. Nessa visão, o sofrimento não é gratuito, ele nos torna pessoas melhores. Seção 4. A relação entre fé e razão. Muito bem. Agora, vamos dar um passo para trás para olhar o quadro geral. Depois de analisar argumentos e contra-argumentos, surge uma pergunta maior. Afinal, qual é a relação entre esses dois modos de conhecimento, a fé e a razão? Elas são aliadas, inimigas ou talvez algo no meio do caminho? Essa relação entre fé e razão não é, nem de longe, algo estático. Ao longo da história do pensamento ocidental, o pêndulo oscilou drasticamente de um lado para o outro. Lá no início, com Tertuliano, tínhamos uma visão de conflito. A famosa pergunta dele, o que Atenas, a filosofia grega, tem a ver com Jerusalém, a revelação cristã, sugeria que eram coisas incompatíveis. 1000 anos depois, Tomás de Aquino tenta uma grande síntese, uma harmonia, vendo fé e razão como duas asas que juntas nos levariam à verdade. Com o Iluminismo no século XVIII, Kant chega para estabelecer limites estritos para o que a razão poderia de fato dizer sobre religião. E, finalmente, no século XIX, Kierkegaard propõe uma visão radicalmente diferente. A fé não é racional, ela é um salto no escuro, um compromisso apaixonado que vai muito além de qualquer prova ou argumento. Todas essas diferentes visões históricas podem ser, de forma geral, agrupadas em duas posturas fundamentais, que estão em polos opostos. De um lado, temos o fideísmo. Essa visão afirma a primazia da fé. Para um fideísta, tentar provar a fé com a razão é um erro de categoria. É como tentar medir sentimentos com uma régua. A fé se justifica por si mesma e é, em assuntos religiosos, uma forma superior de conhecimento. Do outro lado do espectro, temos o racionalismo teológico, que defende que as crenças religiosas devem sim ser submetidas ao escrutínio da razão. Para essa visão, uma crença que não pode ser defendida racionalmente, com argumentos e evidências, simplesmente não é uma crença digna de ser mantida. E assim chegamos à nossa última sessão. E aqui a filosofia se volta para as próprias ferramentas que a gente usa para falar sobre religião. A questão se torna ainda mais fundamental. Será que a nossa linguagem humana, que foi forjada para descrever o nosso mundo finito, material, é sequer capaz de falar adequadamente sobre um ser que é supostamente infinito, eterno e transcendente? Esse é o chamado problema da linguagem religiosa. Pensem bem, se a gente diz Deus é bom, estamos usando a palavra bom exatamente no mesmo sentido que usamos para descrever uma pessoa boa? Isso seria o uso unívoco. Se sim, a gente corre um risco enorme de antropomorfismo, de tornar Deus humano demais, limitado. Mas e se a palavra bom significar algo completamente diferente quando aplicado a Deus? Isso seria o uso equívoco. Se for esse o caso, então a frase Deus é bom se torna incompreensível, sem sentido para nós. A solução clássica para esse dilema, proposta novamente por Tomás de Aquino, é o uso analógico. A ideia é que a bondade de Deus é similar, mas não idêntica à bondade humana. É uma tentativa de encontrar um meio termo, um caminho do meio, para que o nosso discurso sobre o divino possa ser, ao mesmo tempo, significativo sem ser limitador. Então, vamos amarrar todas as pontas. Nesta nossa análise, nós vimos que a filosofia da religião é, antes de mais nada, uma aplicação rigorosa e crítica da razão às grandes questões da fé. Nós exploramos os argumentos clássicos a favor da existência de Deus e o poderoso desafio do problema do mal. E com isso, percebemos que a prova puramente racional, seja a favor ou contra, parece ter os seus limites. Vimos também que o debate sobre a relação entre fé e razão é extremamente complexo, multifacetado e está muito longe de ser resolvido. E por fim, a gente entendeu que até mesmo a nossa capacidade de falar sobre esses temas, a nossa linguagem, é em si um profundo problema filosófico. E se toda essa exploração despertou a curiosidade de ir além, existem muitos caminhos a seguir. Para quem gosta das fontes clássicas, mergulhar nos textos de Anselmo, Tomás de Aquino ou no ceticismo afiado de David Hume é fundamental. No debate contemporâneo, nomes como Alvin Plantinga e Richard Swinburne são simplesmente essenciais para entender as discussões atuais. Para uma perspectiva abertamente crítica e ateísta, Richard Dawkins e Bertrand Russell são leituras obrigatórias. E claro, um passo muito importante é ir além da tradição ocidental e explorar as riquíssimas tradições filosóficas do budismo, do hinduísmo e de outras religiões pelo mundo. E para terminar, eu gostaria de deixar uma última reflexão, uma pergunta que nos leva de volta ao coração de tudo que a gente discutiu aqui. Depois de submeter as crenças ao exame rigoroso da razão, depois de pesar os argumentos e os contra-argumentos, o que acontece com a fé? Ela emerge mais forte, talvez purificada e mais consciente de si mesma?
Ou, pelo contrário, ela se mostra enfraquecida, com as suas fundações abaladas pela análise crítica? A resposta a essa pergunta talvez seja a jornada intelectual de cada um. Muito obrigado pela companhia.